Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero convidar os irmãos a lembrar a palavra que nós deixamos ontem, que é o tema das pregações desta Páscoa. Lembraram em casa? Meditaram? João 8, 31 e 32. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós pensamos discípulos, quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu entre os seus discípulos. Todos ficaram pasmos. A última vez que aqueles discípulos viram o Mestre foi morto na cruz. Agora ele surge no meio deles. Não abriu portas, não caiu do teto, não brotou do chão, simplesmente apareceu. E diz assim: Shalom. Todos ficaram parados. Ele repetiu: Shalom. Aqui Jesus vai fazer a primeira grande afirmação do Cristo ressuscitado para os seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso, meus irmãos, tem uma abrangência eterna, porque a palavra de Deus diz no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os céus são de Deus, a terra é do homem. Jesus Cristo ressuscita e afirma: toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A liberação para fazer discípulos está pronto, porque o Senhor dos céus e da terra quer que se façam discípulos. Mas há uma cláusula para ser preenchida. Qual? O Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito Santo não tinha sido ainda dado. Por quê? Porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. O Espírito Santo só viria 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Esses discípulos tiveram que esperar. Durante todo esse período, Jesus treinou os seus discípulos para viverem sem a
a presença visível dele. Durante 40 dias, depois da ressurreição, Jesus Cristo de vez em quando aparecia, depois ele desaparecia, depois ele tornava a aparecer. Os discípulos aprenderam que a qualquer momento ele podia chegar. Até o dia em que ele os levou para Betânia, e dando as últimas recomendações, ele subiu. 10 dias depois veio o Espírito Santo. Nós estamos tão acostumados com essas notícias, nós estamos tão habituados a tudo o que aconteceu, que para nós não tem mais aquele choque. Você pode imaginar o que é o Espírito de Deus vindo para a terra? Esse é o sonho de Deus desde o dia em que o homem pecou. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus vinha pessoalmente todos os dias pela viração do dia para estar com Adão e Eva. Não era uma presença, um momento cheio de liturgias. Não. Era um encontro de intimidade, onde o Criador se deleitava nas suas criaturas. Havia uma intimidade tão profunda. Quando Deus ia embora, aquele casal estava abastecido da presença de Deus. E eles estavam na expectativa pela próxima visita. Até o dia que Deus chegou no jardim, não tinha ninguém esperando por eles. Aqui é que vai acontecer o grande nó. Deus, quando pergunta para Adão: onde estás? Adão, com toda a simplicidade de quem já caiu no pecado, ele diz: obrigada, minha filha. Ouvi, ainda ouve a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Como que alguém descobre que está nu e não grita? Adão nunca conheceu outro Deus. Adão só conhecia o Deus verdadeiro. Quando se viu nu, sentiu horror da criação, sentiu vergonha de ser homem, não gostou, se escondeu. Daí em diante, o homem usa camuflagens para esconder aquilo que lhe causa vergonha. Adão se escondeu atrás de árvores, porque a árvore eu pego, a árvore eu vejo, então ela me protege. Mas Deus eu não vejo, Deus eu não pego, Ele não me protege. Além do mais, Ele costurou folhas para cobrir aquilo de que ele se sentia envergonhado. Ele cobriu com folhas. Ele se assemelhou a tudo o que tinha no jardim, porque o que mais tinha no jardim eram árvores. Até hoje,
nós no pecado vamos procurar ser iguais àquilo que nos cerca. Até hoje, nós vamos usar camuflagens, mentimos, inventamos, procuramos nomes e sobrenomes e títulos para cobrir aquilo de que sentimos vergonha. As camuflagens vêm para a nossa vida porque nos sentimos inseguros. Continuamos camuflando. E Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Quem? Porque eu te criei nu, Adão, tu e tua mulher, e vocês sempre estiveram nus diante de mim, porque só agora você descobriu isso. Comeste do fruto que eu te disse que não comesse? Olhe bem, até hoje nós estamos camuflando, fugimos da realidade, temos vergonha da nossa história familiar. Quando eu me lembro, eu nasci fora do casamento. Papai adulterou com a mulher lá fora. Ele esqueceu dos princípios. Ele esqueceu de Deus. Ela esqueceu que mulher engravida. E Deus, quando viu os dois, Ele disse: de manhã eu vou te levar aqui no meio dessa confusão, mas deixa que eu dou conta. Eu nasci de um lado uma família toda branca, todos católicos, padre, freira, tudo na família. Do outro lado, o pai negro com a mulher negra, os irmãos negros, tudo protestante. E eu, a mulata, no meio da história. Eu tenho 6 irmãos negros, 4 brancos. E eu sou a mulata, única filha do meu pai e da minha mãe, com 10 meios irmãos. Se você quer alguém mais inadequado, me mostre. Eu cresci sabendo que eu era inadequada. Eu cresci como se eu estivesse devendo. Eu devia desculpas à família da mamãe, porque eu era negra no meio deles. Eu pedia desculpa à família do papai, porque eu não era negra como eles são. Eu devia desculpa para minha madrasta, porque meu pai traiu ela. Eu devia desculpa para todo mundo. Eu era uma impostora. Eu era introduzida inadequada. Eu devia tudo para todo mundo. Eu estava fora do lugar. Na família da mamãe eu era negra, na família do pai eu era branca. Na família da mamãe eu era protestante, na família da mamãe do meu pai era católica. Eu não tinha espaço. Cresci inadequada. Usei todas as camuflagens. Fiz 5 faculdades para dizer a mim mesma que eu tinha algum valor. Camuflagem. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha que cobrir a origem vergonhosa. Olha que coisa horrível. E Deus aguentando com a minha ferida, e me conduzindo, e não me desprezou. E a doença, e o câncer, só diziam assim:
esta menina é um portento, é um gênio, ela é sempre primeira aluna da sala, em tudo que faz. E o câncer lá dentro, soberba, insegurança, medo, solidão, camuflagens, títulos para cobrir a vergonha que eu tinha. Até o dia que Cristo me libertou. Até o dia que Cristo me libertou. Não teve curso de doutorado fora do Brasil que me libertasse. Não teve faculdade que me libertasse. Não teve dinheiro que me libertasse. Cristo liberta. Eu tenho prova disso. Deus ficou olhando para Adão. Quando Adão se viu nu, o que é que Deus esperava? Que Adão gritasse por ele, o único Deus que Adão conhecia. Adão não gritou. Adão não gritou. Você compreende isso? Deus queria um homem gritando da terra para os céus. Deus então vai criar um homem que vai gritar da terra para os céus. Esse homem se chama Jesus. Deus e o seu amor incompreensível, incomparável pelo homem. Eu queria que hoje nós entrássemos neste âmago desse Deus que ama, mas que ama e que ama. Eu vou querer que você viaje comigo no momento. Eu não sei que horas eu vou acabar hoje, mas eu vou dormir. Lá em Deuteronômio, eu queria que você visse isso. Deuteronômio, no último capítulo. Eu vou explicar primeiro o que aconteceu. O povo de Israel já tinha chegado nas campinas de Moabe, em Pisga. Lá está o Monte Nebo. Deus diz para Moisés: Moisés, sobe a mim. Moisés subiu o Monte Nebo. E Deus disse no versículo 4 de Deuteronômio 34. Deus estendeu assim, daquele platô lá de cima do Monte Nebo. Ele disse aí, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, mas para lá tu não irás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Presta atenção. Aqui está o Monte Nebo. Todas as vezes que eu vou ao Monte Nebo para pregar, eu fico aqui, vejo aquele platô enorme lá embaixo. Eu olho, eu não consigo ver Amã, que é a capital da Jordânia. Deus botou um zoom
Você sabe o que é um zoom? Uma lente de aumento nos olhos de Moisés. Diz aí: oi, toda a terra, eu te faço vê-la. Você sabe o que é isso? Toda a terra é todo o Líbano, todo o Iraque, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia, metade da Síria. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Gente, que lente é essa? Mas para lá tu não irás. Moisés morreu assim, pá, caiu morto. Primeira coisa, a Bíblia diz aqui, Deus, versículo 6, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Queria que você pegasse essa palavra. Deus está aqui em cima, no Monte Nebo. Aqui em cima com Moisés. Moisés cai mortinho. Deus não sepulta Moisés aqui em cima. Não. Deus vai sepultar lá embaixo no vale. Se fosse Deus, eu dizia: vamos comigo lá no vale, que lá tu já cai morto no buraco. Que foi que Deus fez? Moisés morreu. Deus, eu quero que você veja isso, se curvou, abraçou Moisés, colocou no peito, como pai, carregou nos braços, desceu todo o monte, até chegar lá no vale, cavou a sepultura e guardou, sepultou, escondeu. Você pode imaginar esse gesto, esse carinho, esse cuidado de Deus? É assim que você vê Deus? Ou você está naquela mania de perseguição que Deus castiga? Pode ser que a informação primeira que deram de Deus para você é de um Deus que castiga, de um Deus que tem preferências. Não. Quer ver mais um pouquinho deste amor? Vamos ver o que acontece em Gênesis 35. Vamos ver o que acontece antes. Jacó, o Jacozinho, neto de Abraão, consegue chegar, encontra Esaú depois que atravessa o Val do Jaboque. Não quer ir com Esaú porque ele não era doido. Conseguiu, foi parar em Siquém. Quando chegou em Siquém, ele resolveu que era tempo de arrumar a sua tenda por ali. Aí, a Bíblia diz, no versículo 18 de Gênesis 33, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro.
e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Pronto! Jacó agora tem casa própria. Jacó agora tem o seu campo na terra de Canaã. Quando é de noite, a filha dele, nós sabemos o nome de uma das filhas de Jacó com Lia. O nome dela é Diná, por causa disso. Diná resolveu sair para dar uma voltinha. A Bíblia diz que ela foi ver as filhas da terra. Foi dar uma voltinha, já que ela ia morar ali. Resumindo, o príncipe Siquém, quando viu, ficou louco por ela. Pegou, levou para casa e não duvidou. Só que nesse momento, ele se apaixonou profundamente por ela. Amanhã, depois do almoço, você me lê a história todinha, por favor. Você tem tempo, sobremesa. E disso, ele se apaixonou pela moça e queria a moça para esposa. O pai dele, Ramor, o rei, foi com ele a Jacó. Pediram e Jacó consentiu. Daqui a pouco, veio os irmãos dela, filhos de Lia, ficaram revoltados, fizeram uma confusão, não respeitaram a opinião do pai, exigiram que a irmã deles não podia se casar com um incircunciso. Usaram a desculpa da circuncisão como estratagema. Foi. Sabe o que aconteceu? O rei se curvou, Ramor, o príncipe se curvou, ordenaram a circuncisão de todos os homens de Siquém, para que o rei, o príncipe, pudesse casar com a Diná. Todos circuncidados. Agora, vamos ler o que está escrito aqui em Gênesis 34. Por favor, vamos ler. É bom saber como as coisas estão escritas. Versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Ramor, que era o rei, e o príncipe Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Olhe o que eles fizeram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Vamos parar aqui.
Ponha-se no lugar de Jacó. Agora que enfim ele descansou, o velho Jacó pensou que estava tudo jóia. Ele que tinha um passado de trambicagem, agora ele está sentindo na pele. O que ele vai fazer? Ele fica dentro da sua tenda, esperando o ataque, desonrado, sozinho, desmentido, envergonhado. Você já ficou assim na sua vida? Nesta hora, ele clamou ao seu Deus. Deus vem para ele e diz assim, ó, o que está escrito no capítulo 35. Olhe o que Deus fala para Jacó e aprenda quem é o seu pai, o seu Deus. Olhe o que Deus vai falar. Quem vai falar agora é o Deus que é seu pai, que está aqui agora. Olhe o que ele diz. Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho, quando fugias da presença de Esaú, seu irmão. Aleluia! Nessa hora não tem um brado de alegria. Pensa. Ainda tem crente triste, eu não entendo. Tudo ganho. Sobe a Betel. Você diz, o que é que tem a ver Betel? Habita ali. Levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho. A mim, Deus está dizendo para ele. Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, Deus está dizendo para Jacó, ei Jacó, você esqueceu que você está sempre metido em confusão? Agora você não faz confusão, seus filhos fazem. Você lembra quando você vinha correndo, fugindo que seu irmão ia lhe matar? Aonde foi que você encontrou comigo? Em Betel. O lugar se chamava Luz. E você tomou o nome, botou o nome de Betel, casa de Deus. Foi o seu primeiro encontro comigo. Você não me conhecia. Você ouviu falar de mim. Até aquele momento eu era o Deus de Abraão. E eu era o Deus de Isaac. Mas eu não era o seu Deus. Ali em Betel houve o nosso primeiro encontro de amor. Ali eu falei com você, ali você falou comigo, ali nós nos comunicamos. Aquele lugar, eu nunca vou esquecer. Jacó, vai para aquele lugar. Habita ali, não sai mais de lá. Porque aquele é o lugar do encontro do primeiro amor. Habita, fica, vive ali. Todas as vezes que eu estou com muita dificuldade no ministério, eu paro de madrugada e vou lá para a Caldeia, lá para Ur dos Caldeus,
para o amanhã em que eu tive um encontro com Jesus Cristo. Lá, a minha vida nunca mais foi a mesma. E, a partir daquele momento, eu sou outra pessoa, eu me renovo, eu bebo daquela água, eu ouço de novo aquela voz. Por quê? Porque eu preciso desse renovo. Eu quero lhe perguntar, quando a sua vida está difícil, quando você está com dificuldades, para onde você vai? Deus está dizendo, vai para o lugar do primeiro encontro. Você lembra quando foi que você encontrou com Jesus? Quando foi? Como foi? Aonde foi? Qual foi sua conversa com Ele? Você lembra? Você lembra? É preciso, nós precisamos dessas coisas. Você vê que Deus diz para ele, sabe quantos anos fazia que ele tinha passado por Betel? Jacó tinha pelo menos uns 30 anos, eu acho. Agora Deus diz, ei, sabe qual é o remédio? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. É lá, é esse primeiro encontro, é essa primeira lembrança, é esse abraço primeiro, é este amor primeiro que vai te fortalecer. Nós ficamos criando camuflagens, ouvindo vozes de medo, ouvindo vozes de perseguição, quando Deus está dizendo, tudo está consumado, está pronto. Deus, desde que Ele perdeu o homem no Éden, Ele fica buscando se achegar. Você já foi despedido pela pessoa que você ama? Já foi? Hein? Já levou um fora? Já? Ei, pastor, essa turma daqui nunca sofreu. Já levou um fora, sim. Eu vou lhe dizer, Deus levou um fora de Adão. Pá! Que nem Jesus levou de Judas. Pá! Se você nunca levou um fora, você não sabe o que é isso. Mas se já levou, você compreende Deus nessa área. Nessa área. Ele quer o homem de volta. Observe o seguinte, olhe os passos de Deus, porque Deus não muda, mas Ele se move. Ele tirou o povo do Egito, daqui a pouco, Ele para, e Ele diz, Moisés, fala ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. Ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animais marinhos e pelos de cabra. Ele dá uma lista e lá no fim ele diz, me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Deus baixando o padrão do Deus da eternidade vai vir ficar morando num tabernáculo, carregado no deserto, vamos embora. Que coisa! O que é isso? Quem ama fica ridículo. Queria não apenas estar, mas queria que o povo soubesse que ele estava lá, Deus, onde ele está lá naquele caixote de madeira, era o tabernáculo. Daqui a pouco, ele estava satisfeito,
Não. Daqui a pouco vem o templo. Você acha que ele estava querendo mesmo ficar no templo? Ele estava pensando em ficar dentro de você. Só isso. Não tem nada mais íntimo seu do que aquilo que está dentro de você. É lá que ele quer estar. Pois vou dizer, viu? Ele fez e aconteceu. Rasgou o filho na cruz e hoje ele habita dentro de você. Hoje ele habita. Vitória. 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 Aí quando chega, isso tudo eu estou fazendo para lhe explicar Pentecostes. No dia de Pentecostes ele veio. Sabe o que está escrito lá em Atos 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar, no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Isto eu faço questão, aqui a velha, que você leia na sua Bíblia, para não ter confusão. Atos 2. Eu queria que você olhasse direitinho, porque a palavra de Deus não tem interpretação, não, senhor, tem revelação. Você interpreta Camões, você interpreta Gil Vicente, Dante Alighieri, Jorge Amado, mas a palavra de Deus não é interpretada, ela é revelada. É o Espírito que tira o véu. Aqui está escrito, Atos 2, no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vamos lá. As línguas de fogo foram direcionadas para discípulos. Não caiu nenhuma no chão, nenhuma em cima da mesa. As línguas de fogo vieram uma sobre cada um. Ficaram como? Cheios do Espírito Santo. E passaram o que? A falar em outras línguas. Primeira área afetada, comunicação. Primeira área do homem afetada pelo Espírito, a comunicação. Começaram a falar em outras línguas as maravilhas de Deus. Vamos lá para trás. Se você pegar esse texto e levar lá para Gênesis 1, lá em Gênesis 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Que negócio chato! Chato! Terra sem forma. Que isso? Vazia. Trevas. O que é que o Espírito está fazendo sobre a superfície das águas? Não acontece nada. Até a hora que Deus vem com a palavra, haja luz, pá! Tudo vai começar. Que foi que afetou o caos?
a palavra, a comunicação. E João começa o seu evangelho eterno dizendo: no princípio era o verbo, a palavra, o nome, Jesus. Quando vem o Espírito Santo, ele vem e afeta o quê? A comunicação. Ninguém começou a dançar, ninguém começou a pular, ninguém saiu correndo, ninguém gritou. Começaram a falar. Começaram a falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Houve uma explosão de vida. Agora começam os primeiros discípulos. Por quê? Porque agora eles têm o Espírito Santo. Deus nunca mudou o seu princípio. Ele vai nos levando numa cadência que é a cadência dele, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Jesus vem em João 8:31 e diz: agora vocês já creram. Vocês que creram, vêm para cá. Presta atenção. Vocês que creram em mim, presta atenção. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos. O que significa? Que você pode crer e não permanecer. Então o resto da vida você vai ser um evangélico. Evangélico. Você não vai ser um discípulo. Você vai ouvir o galo cantar e não sabe de onde vem a voz. Porque você não permanece na palavra. Não permanece na palavra. Quando nós permanecemos na palavra, nós nos movemos nela, nós andamos nela, nós produzimos nela, mas nós fazemos o que está escrito nela. Isso não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Quando eu comecei o ministério, uma pessoa muito conhecida no Brasil me disse: eu acho que você está perdendo tempo, porque você é uma mulher que estudou tantas faculdades, fala tantos idiomas, vai se meter na favela? Tanta gente que pode trabalhar na favela, você podia ser aproveitada para coisa melhor. Eu acho, ela me disse, que você está entrando pelo cano. Imagina, eu admirava aquela mulher como uma grande filha de Deus, amadurecida, e eu, principiante, eu parei, eu me senti sem pai, sem mãe, mas ficou uma coisa: eu acho que você entrou pelo cano. Cano, aquilo ficou cano, eu criei a teologia do cano, só que esse cano parece com cone. Se eu entrar pelo cano eu saio, se eu entrar pelo cone eu não saio. Cano é apertado, mas eu tenho uma saída. Cano é apertado, mas Jesus Cristo disse
Apertado é o caminho, estreita a porta que conduz à salvação. Criei a teologia do cano, até hoje eu estou no cano. Quer dizer que o mesmo Deus que me criou e que criou aquela irmã, não pode me mandar para o meio dos pobres, para pregar nos lugares fétidos da cidade, entre os esquecidos do governo. Por quê? Por quê? Um dia eu estava descendo da favela e estava vindo todo mundo falar comigo. Eu tenho que saber a hora que eu subo e a hora que eu desço, senão o povo me pega. E veio muito claro no meu coração. Observou? Sabe? Você vê como eles vêm para você? Como eles lhe abraçam, como eles lhe esfregam, como até coça a sua cabeça. Sabe por quê? Porque você é igualzinho a eles. Se você fosse branca como a sua mãe, que tinha os olhos verdes, não seria bem aceita aqui. Se você fosse tão negra quanto seu pai, que era azul marinho, não seria tão aceita aqui. Mas você é igualzinha a eles. Quando eles olham para você, eles veem a mãe, a tia, a madrinha, a avó, a vizinha, porque você é igual a eles, desajeitada, mulata, igual. Você é o produto de consumo para eles. Então, eu agradeci a Deus pela minha aparência desconjuntada, para que Deus seja glorificado. Eu entrei nesse cano, e esse cano só tem uma saída, e essa saída me leva à salvação. Nós precisamos saber que Deus está cuidando de nós. Do dia que Ele veio, Ele corroborou discípulos. O que é necessário para que você seja um discípulo de Jesus Cristo? Que você creia, permaneça na palavra e tenha o Espírito. Porque é esse Espírito que vai levá-lo a conhecer a verdade. Meus irmãos, conhecer a verdade é ter intimidade com ela, é ter intimidade com a verdade, é viver com ela, é desmembrar a palavra, entrar com tudo e beber da fonte, é viver aquela realidade. É preciso que nós nos empenhemos, porque é isso que vai trazer a libertação do cativeiro. Olha, muitos de nós estamos na igreja há tanto tempo, continuamos cativos de uma história, de uma reportagem. Páscoa, Pesach, Passover, libertação. É isso que nós celebramos. Para os judeus, saída do Egito. Para a igreja, saída do Egito. Só muda o nome. Quando nós pensamos nessa libertação, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, quando nós pensamos
O que está acontecendo? Por que celebramos? Nós corremos aquilo que nos faz tremer. Na caminhada de Moisés para o Egito, quando a gente lê aquele capítulo 3, chega no capítulo 4, a gente treme. Quando a Bíblia diz que Moisés estava no caminho para o Egito, para encontrar com o faraó. Eita, Moisés, só Moisés. A Bíblia diz que Deus o encontrou numa estalagem e o quis matar. Por quê? Eu olho para frente e eu fico pensando, Senhor, te dou graça pela vida daquela neguinha, Zípora. Que mulherão. Que mulherão. Tem umas mulheres na Bíblia que eu não tiro o chapéu porque eu não uso chapéu. A mulher atenta à luta espiritual do marido. Não é qualquer um, não. É o grande pastor Moisés. Sabe o que aconteceu? Moisés, naquela pachorra e horaciana dele, que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra, ele casou com a midianita. Os midianitas tinham outros hábitos. E Moisés, nasceu menino, tem que circuncidar. Ela disse, o quê? Costume sanguinário de vocês aqui não. Eu vou cortar o prepúcio do meu filhinho. Aí você, mamãe, com seu garotinho no colo, tão bonitinho, aquilo cresce, hein? Ninguém vai cortar o prepúcio do meu filho. E Moisés, sabe esse tipo de marido que obedece à voz da mulher? Maridos, Deus não soprou vida na mulher, Ele soprou a vida no homem. Do homem a vida vem para a mulher pela costela. Abra o olho, seja macho. Moisés, tudo bem. Ele era um homem culto, sabia? Culto. Afinal de contas, tem que respeitar a cultura, a história, os bons costumes. Tem que respeitar. Mas Deus tinha dito, todo macho entre vós será circuncidado. Você já pensou Moisés chegar no Egito e no dia da Páscoa, o único judeu que ia ficar morto no Egito era o filho dele, porque não circuncidou? Você já pensou isso? O filho de Moisés ia ficar morto, junto com os outros primogênitos, porque não tinha circuncisão, não estava em aliança com Deus. O que foi que Moisés fez? Estava roubando de Deus o direito ao primogênito. Será que você, com a sua atitude, não tem roubado de Deus o primogênito dele? Que ele está fazendo com sua família? Páscoa é uma época de pensar na família. Zípora pegou uma pedra, cortou o prepúcio do menino, jogou aos pés de Moisés e disse, certamente tu és para mim esposo sanguinário por causa da circuncisão. Aí é que eu digo para você,
Ele estava, a palavra está aqui, ele estava aqui. Ele estava andando fora da palavra. Quando circuncidou o filho, entrou de volta para andar na palavra. Andar na palavra significa viver de acordo com o comando de Deus. Porque esse caminho, a palavra, ele lhe leva à salvação. Fora dele não há outro. É preciso que nós entendamos. Nós cremos, como aqueles judeus de João 8, mas temos que permanecer na palavra. Temos que permanecer. Você não pode dizer, Espírito Santo, você dá licença, que eu vou ali fora fazer uma safadeza e já volto. Ele está dentro de você. Você tem que ficar aqui, dentro da palavra. Conhecereis a verdade. Se você permanece nesse caminho, na minha palavra, você vai conhecer a verdade. Então você vai conhecer uma coisa que se chama libertação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê sempre a sua paz. Amém.